Seja bem-vindo ao canal A Vida dos Direitos e hoje falaremos sobre desconsideração da personalidade jurídica. Para começar, nós temos que saber o seguinte: a pessoa jurídica, ela tem como objetivo também, além de promover, a circulação de riquezas, dentre outras finalidades, a independência entre o patrimônio da pessoa jurídica em relação à da pessoa física. Lembrando que em empresas individuais, não há essa divisão entre patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física. Entretanto, lembrando então, no caso de pessoa jurídica com mais de um sócio, existe então essa independência. Essa independência patrimonial. De modo que, na regra, as dívidas contraídas pela pessoa jurídica será paga e de responsabilidade da pessoa jurídica, como aquelas dívidas da pessoa física são de responsabilidade da pessoa física. Acontece que existem algumas situações em que essa regra não vale, porque em casos excepcionais ocorre a desconsideração da personalidade jurídica. Vamos pensar aqui numa situação. Aqui nós temos uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica, ela é do ramo de confecção. Ela é do ramo de confecção, perfeito? E, num determinado momento, ela adquire de um fornecedor material de construção. Material de construção. Ela compra esse material de construção por um valor X, vamos colocar aqui um valor 100, e acontece que essa pessoa jurídica que possui dois sócios, sócio A e sócio B, ela não consegue honrar esse pagamento que havia se comprometido. E ao ponto do credor, esse daqui, o fornecedor aqui virou um credor, entrar com uma execução. Execução. Muito bem. Nessa execução, não se encontra patrimônio na pessoa jurídica capaz de responder por essa dívida. Porém, aí surge a grande novidade. O sócio A observou-se que estava em alta atividade no ramo da construção civil. Estava lá construindo imóveis. E essa situação aqui fica clara do quê? De um desvio de finalidade. A empresa que é de confecção adquirindo material de construção, sendo que os sócios é que estavam se beneficiando dessa aquisição da pessoa jurídica. Há aqui, então, um desvio de finalidade, visando o quê? O enriquecimento dos sócios. O enriquecimento dos sócios em prejuízo do credor. Essa é uma das hipóteses previstas na lei em que é desconsiderada a pessoa jurídica para quê? Para que o débito aqui da pessoa jurídica atinja o patrimônio dos sócios. Essa é a primeira hipótese. Nós temos uma segunda, também muito presente em nossos tribunais, que diz o respeito a uma situação como essa aqui. Vamos voltar à pessoa jurídica.
Nós temos aqui a pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica vamos pegar aquele exemplo anterior, do ramo de confecção. E nós temos também dois sócios, o sócio A, o sócio B, e ela vem aqui muito em extrema sintonia com o seu ramo, e ela vem aqui comprar de um fornecedor, ela vem adquirir do fornecedor matéria-prima para sua atividade de confecção. E aqui ela adquire, vamos lá, fica devendo aí 100 dinheiros nossos aqui para essa empresa que o fornecedor. Esse fornecedor, por sua vez, não consegue receber o seu crédito, ele vira um credor e entra com uma execução. Certo? Acontece que quando ele entra com essa execução contra a pessoa jurídica, que é sua devedora, ele não encontra patrimônio nenhum. A mesma situação do exemplo anterior, sem qualquer patrimônio. Porém, se descobre que os sócios A e B têm suas contas particulares. Vamos colocar um exemplo aqui. Escola dos filhos. Vamos lá, outra. Conta de energia. Entre outros. Sendo pagas essas contas particulares, sendo pagas por quem? Pela pessoa jurídica. Opa, aqui tem alguma coisa de errado. Existe, então, uma confusão patrimonial. Por quê? O patrimônio da pessoa jurídica está sendo confundido com o patrimônio particular da pessoa física enquanto sócios. Essa situação vem causando um prejuízo à pessoa jurídica, que acaba ficando sem patrimônio suficiente para responder por suas dívidas. Nesse caso, há sim a possibilidade da desconsideração da pessoa jurídica para atingir o patrimônio de cada um de seus sócios. Então, fica claro a importância desse instituto da desconsideração da personalidade jurídica para a obtenção do sucesso, né, dos credores em relação a uma pessoa jurídica devedora que haja em desvio de finalidade com enriquecimento do sócio, ou então quando existe essa confusão patrimonial em prejuízo dos credores da pessoa jurídica. São essas as considerações iniciais a respeito de um tema tão importante. Se você gostou do vídeo, inscreva-se em nosso canal, curta o vídeo também e não deixe de ativar as notificações.